veio lá da glória, morrer na amarga cruz. Sim, quero proclamá-la, pois ela satisfaz anseios de minha alma e enche-me de paz. Ó doce e bela história de Cristo Salvador, de sua eterna graça, de seu imenso amor. Olá, já parou para pensar qual a importância de Cristo, do cristianismo, dentro de temas às vezes tão controversos como a questão da saúde? Olá, amigo, é um prazer estar novamente nesta Semana Santa, trazendo mais um tema importantíssimo hoje sobre saúde e medicina, que tem tudo a ver com o ministério de Cristo na área da cura, da saúde, da salvação. Eu acredito que todos nós temos observado nos evangelhos que o ministério de Cristo, ele foi um ministério poderoso, marcante na cura das pessoas. Tanto cura física como também cura espiritual. E ele sempre procurava, ao realizar estes milagres, também deixar a esperança, trabalhar a fé das pessoas para que alimentasse a esperança e a certeza de que há algo melhor do que esta vida aqui que levamos hoje. O texto que nós temos para considerar está em Lucas 10, 33 a 35. Antes vamos orar. Grande Deus, amoroso Pai Celestial, ao abrirmos Tua palavra, fale o Senhor conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Lucas 10, 33 a 35 diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrara o homem, e quando ouviu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhes disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Esta é a história final que Jesus contou daquele homem que, viajando de Jerusalém a Jericó, passando por aquela estrada deserta, ele foi assaltado. E assaltado, machucado, ferido, levaram os seus pertences, e ele semi-morto à beira da estrada, sem conseguir fazer nada, vê passar por ali um sacerdote, o líder religioso, que descia de Jerusalém, saía do serviço do templo e passando, quando viu o homem caído, afastou-se para o outro lado da estrada e cruzou de largo, como diz a palavra. Logo depois veio o auxiliar do sacerdote, o levita, que também ajudava, servia no templo, e também fez a mesma coisa. Mas um samaritano que descia por ali, que passava por ali, parou. Diz a palavra de Deus que ele pensou os ferimentos. Ele se colocou empaticamente no lugar do machucado, do ferido, e aplicou-lhes os primeiros socorros. Pegou o suco que ele tinha, de uva, aplicou nas feridas, pegou óleo, colocou ali, e nós sabemos a importância disso, para que não haja uma infecção, para que não se complique mais. E ele, amenizando a situação, levou o homem para um hospital, uma hospedaria. E lá passou a noite com aquele homem. No outro dia ele partiu e disse ao dono do hospital, da hospedaria: eu vou
aqui está o dinheiro das despesas até então. Se alguma coisa mais precisar, eu volto e vou acertar tudo. E assim ele foi. Isso me faz lembrar muito, mas muito mesmo, daquele que viu a humanidade caída, ferida, machucada à beira do caminho. Cada um de nós. E então, pensando as nossas feridas, a nossa situação mísera, colocou-se em nosso lugar. Senhor Jesus Cristo. Foi até a cruz do Calvário. E ali, ao morrer no teu e no meu lugar, para que você e eu tenhamos direito à vida. E depois de ter feito isto, morto, sepultado, ressuscitou, e antes de subir ao céu ele disse, eu vou, mas eu volto para acertar. Final. Eu volto. Conheço a história de um pastor, o pastor Brown, nos Estados Unidos, que certa vez, ao se dirigir para uma cidade do interior, para realizar uma semana especial de evangelismo, ele combinou com o ancião da igreja local, primeiro ancião, para que o recebesse, que o aguardasse a sua chegada no aeroporto, e então viajou na certeza de que ao chegar lá, alguém estaria lhe esperando. Ele desceu, ficou ali com a sua bagagem, aguardando, e de repente chega alguém e diz, é o pastor Brown? Ele disse, sim, sou eu. E então a pessoa pegou a bagagem dele, colocou no porta-malas do carro, entrou no carro e foi sem que o pastor pudesse fazer nada. O pastor ficou estranhando aquele gesto. E aí chega para um outro carro, vem uma outra pessoa e fala, é o senhor, o pastor Brown? Ele disse sim. E aí o pastor disse, mas essa pergunta já me foi feita, e a pessoa colocou a minha bagagem no carro e foi embora, e eu não entendi o que realmente está acontecendo. E aí aquele senhor sorriu e disse, pastor Brown, para levar a sua bagagem eu mandei o meu motorista, o meu empregado. Agora para o senhor eu mesmo vim. Que lição podemos tirar daqui, né? Jesus tem enviado os anjos, Jesus tem enviado o Espírito Santo, Jesus tem enviado para nos ajudar na solução de nossos múltiplos problemas e lutas que temos nesta vida, para que sejamos vitoriosos ante os ataques terríveis do inimigo. Mas ele tem um dia especial que ele virá para nos levar para junto do Pai, como ele disse. Vou preparar-vos lugar e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Esta é a promessa maravilhosa de Jesus. Não há no mundo, queridos, um só coração que nunca tenha sentido o ferrão da dor, uma só alma que nunca tenha sido mergulhada nas águas turvas do desgosto. Uma só vista que não tenha derramado lágrimas ardentes e cegadoras de uma angústia oculta e indizível. Livro Pense Nisso, página 44. Pensamento forte. Na época de Jesus, a medicina e os avanços na área da saúde não eram melhores quando comparados com os nossos dias. Mas eles faziam o que podiam. Existem 3 conceitos com relação à doença no Novo Testamento. E eu quero lembrar aqui agora, alguns acreditavam que a doença era o resultado do pecado, dos pecados da pessoa, por isso ela ficava doente. Outros acreditavam que a doença era um assunto de bruxaria ou de magia. E ainda tinha aqueles, outros que consideravam que a doença era um assunto médico propriamente dito, apenas os médicos podiam tratar. Vejam, este era o conceito da doença nos dias do Novo Testamento. Jesus, nos evangelhos, ele procura deixar claro que ele é o curador. Curador por excelência.
pois este está acima da medicina convencional e da medicina alternativa. Jesus tem o poder de curar o físico e também a alma, o lado espiritual das pessoas, e foi isso que ele fez. Devido ao trabalho de Cristo como curador durante seu ministério terreno, as missões cristãs enfatizavam fortemente o exemplo de Cristo na cura dos doentes, e enfatizam até hoje. As missões procuram realizar um trabalho muito semelhante àquele que Jesus fazia quando na terra estava. Ensinava, curava e pregava as boas novas do reino. Vamos ver como era o ministério de Jesus. Ele não era um médico, mas operava milagres em favor daqueles que vinham até ele. Repito, Jesus não era um médico, mas operava milagres em favor daqueles que vinham até ele. Um homem cego, cujos olhos Jesus colocou em plastro de barro, é um exemplo disso. E nós encontramos isto em João. Em João capítulo 9, os versículos 6 e 7, lemos o seguinte: Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então disse, vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus fez lodo, fez ali uma mistura da sua saliva com o barro. Isso me faz lembrar lá da criação, quando Deus formou o homem do pó da terra, pegando o barro, dando forma àquele barro, enfim, isso me faz lembrar. E nós sabemos hoje o poder curativo do barro, poder curativo da lama. Eu lembro quando estava pastoreando lá no Tocantins. Veio lá do sul do Pará, do interior, um senhor que já tinha tido 28 malárias. 28 vezes a malária o acometera. Esse senhor estava completamente tomado de feridas pelo corpo. Levei-o ao hospital, porque ele chegou e procurou a igreja adventista pedindo ajuda. Fomos com ele ao hospital, lá tínhamos uma médica adventista, e ela então examinou, fez os exames, me chamou e mostrou, ele não tem praticamente mais fígado, o fígado está tomado, devido às várias malárias que ele teve. Sim, a cirrose é total. E ela disse, vamos amenizar, mas não tem o que fazer. Aí surgiu um senhor dizendo o seguinte, me dê aí uma quantidade de alimento, frutas, legumes, e mais R$200, foi o que ele pediu naqueles dias, e eu vou fazer um trabalho natural com ele. E levou. E um dos tratamentos daquele homem era colocar numa espécie de banheira natural, que ele havia feito na terra, uma lama, um lodo, colocou a pessoa ali dentro e fazia esse tratamento diariamente no lodo, deixando apenas a pessoa respirando, o restante tudo coberto. Menos de um mês passou. E então ele deu alta para aquele senhor completamente curado. E enquanto eu estava olhando esse assunto, lembrei daquele caso. Jesus não era um médico, mas operava milagres em favor daqueles que vinham a ele. E o exemplo desse cego, lá junto ao tanque de Betesda, é um. O uso do barro por Cristo levou muitos a estudar o poder de diferentes agentes da natureza para aliviar a dor e curar certas doenças. Antes de Jesus, um judeu piedoso podia ajudar o doente, mas não ter pena dele, pois era um castigo de Deus que o condenava à morte e o judeu devia aceitar isso. Vejam só que tristeza. Não havia o mínimo de empatia por aqueles que estavam sofrendo.
Cristo levou cura a todas as classes sociais. Ele não olhou classe, ele ajudou a todos, homens de todos os escalões. Jesus ajudou, Jesus curou. E junto com a saúde, ao trabalhar a saúde, Jesus também colocava a salvação das pessoas. Homem, os seus pecados estão perdoados. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecado a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Que coisa linda! Que momento lindo! Jesus, quando viu aquele paralítico, tinha tanta gente na casa onde Jesus estava, era uma multidão, que eles desceram o paralítico por um vão, abertura no teto, no telhado, e colocaram exatamente na frente de Jesus aquele paralítico. E aí Jesus, olhando para ele, disse: homem, os teus pecados estão perdoados. Puxa, o homem queria cura. Ele queria cura física. Mas Jesus sabia que por trás daquele problema que ele tinha, daquela paralisia, haviam outros problemas. E por isso ele começou ali: teus pecados estão perdoados. E, meus amados, houve uma dissensão, uma discussão entre os líderes religiosos que ali estavam. Como é que esse homem pode dizer que está perdoando se só Deus perdoa pecados? Eles não queriam admitir, não queriam aceitar que ali estava Deus presente, que ali estava o Filho de Deus, Jesus, o curador. Homem paralítico, levante-se, tome tua maca, tome tua cama e vá para a tua casa. E imediatamente o homem levantou. Este é Jesus. Cristo não busca apenas o crescimento espiritual. Ele almeja a restauração do ser humano de forma completa e integral. Esse era o seu ministério. Lá em Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52, nós encontramos um diálogo interessante de Jesus com o cego. É o cego Bartimeu, que lá aparece depois em Lucas. Jesus diz: o que você quer que eu lhe faça? E o cego Bartimeu disse: mestre, que eu possa ver de novo. E Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Jesus desceu para nos salvar, deixou o céu, deixou seu lar, por nós sofreu a morte em dor, para ser o nosso Salvador. Humilde Rei na cruz morreu, e assim perdão nos concedeu. Jesus sofreu vergonha e dor, para ser o nosso Salvador. Ó meu Jesus, meu Salvador, entrego a ti o meu louvor. Vem perdoar os erros meus, tu és Cordeiro do bom Deus. O mundo
Pai querido, ao encerrarmos estes temas tão importantes, estudos das marcas de Cristo, o Senhor viu quão importante é. Eu sei que a minha parte como humano eu fiz, mas tem uma parte que só o Espírito Santo, só Jesus, só Deus o Pai pode fazer. E por isso eu entrego cada um dos nossos ouvintes, amigos, a Ti, ó Pai, aqueles que já viram esse vídeo e que ainda verão, para que sejam trabalhados e transformados para esta vida por vir, em nome de Jesus. Amém.